Queridos, olha, quero dar boas-vindas a todos que estão aqui nos visitando pela primeira vez, segunda vez, né? Temos nossos amigos ali de Arraial do Cabo, também que estão aqui, Otávio, Zé, bem-vindos demais aqui. Muito feliz de ver vocês aqui. Vocês estão aqui, o Xande está lá. É isso aí. Queridos, eu queria ministrar uma palavra hoje bem importante. A Bíblia diz que a gente não deve, quando você ouve essa palavra, você não deve ofertar por desespero. Não tem que fazer isso, fazer isso porque você está desesperado, mas você tem que fazer isso com alegria, porque é bom. E faz tempo que eu não falo sobre finanças na igreja. E hoje também não vou falar sobre finanças, eu vou falar sobre Deus. Amém. Vou falar sobre um tesouro. Amém? O título da mensagem hoje é muito simples. E quando Deus requer envolvimento? Bom, eu vou contar a história, independente que talvez alguém não conheça. Mas tem uma historinha bem simples, né? Que foram fazer uma adoração, né? O porquinho, a gente deve conhecer, a galinha, a vaca e o porquinho foram fazer uma oferta ao Senhor. E combinaram tudo direitinho, poxa, vamos lá, né? Pentecostes, vamos fazer uma oferta especial para Deus hoje. Aí a vaca falou, poxa, então tá bom, eu vou fazer um queijo para Deus, bonitão, né? E eles ficaram empolgados, legal, queijo, podemos amarrar. Aí a galinha falou, pô, então eu vou botar os melhores ovos como eu nunca pus. E aí todo mundo deu glória a Deus, aleluia. E o porquinho ficou chateado. Aí eles perguntaram, por que você está chateado? Eu vou dar o bacon da história? Quer dizer, é uma história muito simples, mas ela tem uma verdade espiritual muito interessante. E quando Deus requer envolvimento? Vou repetir. E quando Deus requer envolvimento, não seria isso um sacrifício de louvor? Quando Deus requer algo de nós, eu lembro de Davi, né? Davi foi fazer uma oferta, ele quis dar tudo para ele. Ele falou, pode parar, meu irmão. Eu não quero dar para Deus algo que não me custe nada. Como estou ouvindo o que eu falei? Você tem gente já preocupada até com a carteira. Alguém falou, pô, deixei a carteira no carro, deixei em casa. Calma, irmão. Falando em sacrifício, tu já está parecendo um porquinho já. Calma, tu não é o bacon da história não. Presta atenção, queridos. Não vou dar a Deus aquilo que não me custe nada. Foi uma revelação pessoal que o Davi teve. Era Davi e Deus, não era nada obrigado. Eu quero que você pegue um pouco dessa palavra que eu vou falar hoje, para você medir um pouco como é que está a tua vida. Eu vou falar um pouco de vida financeira também, mas eu quero falar também de vida com Deus. De você contar com Deus, de você saber que Deus está na tua parada. Porque eu tenho ouvido muitas coisas e também tenho vivido muitas coisas. E eu tenho perguntado para mim mesmo o que é que está acontecendo. Eu tenho visto pessoas fiéis passando por situações e eu olho e falo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está vendo com a igreja? Por que a igreja está passando por tantas questões nesse momento, desse jeito, nessa área? Tem uma passagem, quando o Israel sai do Egito, e Moisés está lá, pessoal, Moisés sobe um monte para falar com Deus. E naquele momento, o povo começa a se rebelar contra Deus. E eles começam a pedir para Arão fazer um ídolo para eles. E eles começam a falar, está lá em Êxodo 32, você pode ler, cara. E eles começam a falar com Arão, não, vai fazer um ídolo para a gente, vai fazer um ídolo para a gente. E Arão, a Bíblia não fala nada, que ele ficou chateado, que ele falou, não façam isso. A Bíblia não diz nada. A Bíblia diz isso que eu vou dizer para você. Traga os pendentes de ouro, presta atenção. Ele falou, traga os brincos das suas esposas, dos seus filhos, das suas filhas. Quantos ouviram? Traga os pendentes de ouro, traga os pertences de ouro, que eu vou fazer o bezerro de ouro para vocês. Bezerro de ouro. Aleluia. Então, querido,
o povo pediu um ídolo. Por que o povo pediu um ídolo? Porque o líder Moisés estava demorando. Ele subiu a montanha para falar com Deus e ele já estava lá um tempão, 40 dias, ele ficou na presença de Deus para receber uma tábua com os mandamentos de Deus. Agora, observa que tudo porque Moisés estava demorando, levou o povo, né? Deus falou para Moisés: Moisés, desce, porque o povo já se prostituiu, se corrompeu, estão fazendo ídolos de ouro, estão se prostrando diante dele. Tudo porque o Moisés estava demorando. E eles acabaram construindo algo sem nenhum propósito. E até a Bíblia diz que depois de estar pronto o bezerro de ouro, o Arão fala: amanhã de manhã eu vou fazer um altar aqui. Olha só o grau de problema que eles estão se metendo. Eu vou fazer um altar aqui e nós vamos consagrar o bezerro de ouro, presta atenção, ao Senhor, a Deus. Pensando que eu estou inventando, deixa eu ler aqui, Êxodo 32. Ele está dizendo aqui, olha. Êxodo 32, versículo 1 a 5. Versículo 5. E Arão, vendo todo aquele negócio pronto, edificou um altar diante deles. E Arão apregoou e disse o seguinte dizer, aleluia, redundância: amanhã será a festa ao Senhor. Ou seja, amanhã nós vamos nos levantar e vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus diante do bezerro de ouro. Queridos, que doideira é essa? Tudo porque a promessa da ida e vinda do líder demorou. Eu quero que você aprenda nessa noite um pouco sobre isso. Quando Deus falou para eu mexer aqui na tenda, por conta de algumas coisas que estão acontecendo externas, eu estava certo de que era isso que Deus queria. Até o dia que eu vi uma revelação, Deus falou: não, eu tenho um pré-requisito para isso acontecer. O mais importante não é esse tempo, é esse tempo. Eu quero que você entenda isso. O que Deus falou está falado, irmãos. Ele não habita em templo de mãos de homens. Se a igreja não buscar o Senhor, só porque a gente vai ter um templo bonito, ou tem um templo bonito, ou tem uma rede de igrejas, ou tem um louvor muito bonito, grava, isso aí não significa que Deus está nisso. Nós precisamos ter essa clareza para entender o que é importante para Deus e o que é importante também para Deus. Eu não estou falando que Deus não quer que a gente melhore o lugar onde a gente está. Eu não estou falando que Deus, Ele mesmo providenciou. Quando Moisés subiu ao monte, ele já tinha visão do tabernáculo. Vocês estão ouvindo? Ele já tinha visão do tabernáculo. Deus já tinha dito para ele como é que seria. Mas, antes disso, Deus queria dar ordem. Estava querendo dar ordem para a igreja, para o povo. É uma coisa. Ele disse: espera aí. Vai lá em cima, sobe. Chegou lá, teve a palavra de Deus, mas o povo se precipitou, o povo não aguentou. O povo estava ansioso e eles pediram aquilo que eles achavam. Faz para a gente um bezerro do mesmo jeito que nos tirou do Egito, vai nos tirar dessa angústia aqui no deserto. É nem isso aí, em outras palavras. Agora veja bem, passando isso aqui, vamos para um outro momento. Moisés desceu, todo mundo conhece a história, jogou a tábua em cima do pessoal, falou: quem quiser ficar com Deus, passa para cá, quem não quiser, passa do outro lado. E Vupt mandou aquela tábua, aquilo rachou, abriu um cânion ali, engoliu aqueles que estavam preferindo o bezerro de ouro, e ali foi um desastre. Passada essa catástrofe, recompondo um pouco daquilo que Deus estava fazendo, Êxodo 35, abre lá, vamos ver agora. Que a questão de Deus não está que Ele não queira um lugar para a gente se reunir. E Ele era tão minucioso
Mais minucioso que o tabernáculo de Deus é o corpo humano. É muito mais detalhado, mas aqui Deus mostra como é que ele esquadrinhou as coisas. Êxodo 35. Está lá? Versículo 5. Vou começar no 5. No 1 já diz aqui, olha. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Começa a falar sobre descanso e tudo mais. Versículo 5 ele diz: tomai agora do que vós tendes, cada um de vós, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Presta atenção. Agora ele vai falar não só mais de dinheiro, ele vai falar de outra moeda. Como também traga, no versículo 6, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, 7, peles de carneiro, tintas vermelhas e peles de texugo, madeira de cetim, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção, para o incenso aromático, 9, pedras sardônicas, pedras de engaste para a éfode, para o peitoral do sacerdote, 10, presta atenção, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. E aí ele vem discernindo tudo que ele vai fazer embaixo. O tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta. No 12, a arca, seus varais. No 13, a mesa. No 14, o castiçal da luminária. 15, o altar de incenso. 16, o altar do holocausto. 17, as cortinas do pátio. As estacas do tabernáculo. As vestes do ministério para ministros no santuário. Meu Deus, quanto detalhe. Tem mais coisinhas aqui. Versículo 29, ele diz aqui: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. E para inventar invenções, que interessante, para trabalhar em ouro, prata, cobre, em artifícios de pedra, de engaste, para engastar, em artifícios de madeira para trabalhar, em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outras pessoas. E por aí vai. Tem um monte de nome aqui. 35. Encheu todas essas pessoas de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. E a mais engenhosa é a do bordador, em pano azul e púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, trazendo toda a obra e inventando invenções. Achei lindo isso aqui, inventando invenções. Presta atenção, queridos. Eles trazem tudo aquilo no altar. Eu imagino assim, Moisés recebendo aquilo. Alô? Eles trazendo tudo aquilo, e Moisés recebendo aquilo e abençoando aquilo. Queridos, tudo aquilo que vocês trazem para Deus, seja a sua vida num culto, seja um copo de água no altar, um cuidado com uma criança lá atrás, fazer uma obra dentro de uma pracinha, limpar um quintal, acender uma luz, os obreiros, tudo que nós fazemos, Deus recebe e abençoa. Presta atenção. Também recebe dízimos e ofertas. O problema é que o dízimo e a oferta está ligado a dinheiro, o dinheiro está ligado a posse, posse está ligado a domínio, domínio está ligado ao coração. Você está entendendo? Que fica parecendo que Deus é capitalista. Ele fala em dinheiro. Eu acho que Deus tem que falar em dinheiro porque é uma reserva final. A gente ouve que a última coisa a se converter é o bolso da pessoa, a carteira. Sei. Eu só sei de uma coisa: a bênção vai sempre passar por esse plano aí, coração. Por isso é que ele disse, ele trouxe sabedoria ao coração.
ouvi dizer que os caras estavam prontos ele chamou a melhor mão de obra do Oriente Médio para fazer o tabernáculo. Ninguém tinha especialidade em tabernáculo. O que ele fez foi capacitar pessoas. Houve uma demanda, e na hora que veio a demanda, ele começou a chamar e as pessoas se posicionaram, e ele estendeu a mão dele e os abençoou. E a capacitação do Senhor veio. Posso entender? Em qualquer área, irmão. Quando nós fizemos aqui, eu me lembro, até minha irmã está ali. Alô? Voando areia, ela e outras pessoas aqui nesse lugar, né? A alegria da gente batendo a laje ali. A gente vinha para cá dormir porque não tinha vigia. Nós ficávamos aqui, todo dia tinha uma festa aqui, oração, né? Quando vinha depois tinha um churrasquinho, sempre tinha que colocar ainda uma carne na brasa. Era uma loucura, mas a gente estava animado. Eu lembro da primeira oliveira que o Gustavo plantou, que era a última lá de lá. Ele vinha todo dia aqui, pacientemente molhar aquela oliveira, né? Olha quantas coisas Deus já nos levou a fazer nesse lugar, no meio de responsabilidade, de trabalho, de coisas para fazer, de cansaço, de tudo. Mas onde é que essa coisa se perdeu? Onde é que essas coisas se perdem? E o que nós fazemos quando essas coisas se perdem? Nós nos acostumamos com isso e vamos vivendo uma vida normal, evangélica. Será que é isso? Quando é que nós deixamos e abandonamos essa alegria de estarmos com o Senhor? Veja bem, queridos, eu queria que eu vou relembrar um pouquinho da passagem do Ageu, que eu falei, não preciso nem ver, porque eu já estudei tanto isso aqui essa semana. Eu fico pensando, quando deixamos de atender a Deus, nos envolvendo, a gente acaba ficando fraco, desatento, displicente, centrado em nossas próprias causas. Vocês estão ouvindo? Quando a gente começa a sair da obediência em coisas simples, irmãos. Você para de orar na hora do almoço. Você para de ler a Bíblia uma vez por dia. Você para de ver o culto no meio da semana. E você vai se afastando muito devagarzinho. É igual aquele dia que eu falei do sapo dentro da água fria, que vai esquentando bem devagarzinho. Vai muito devagarzinho. Quando você vê, meu, você já está longe. É muito sutil. É muito rápido. É rápido e é lento ao mesmo tempo, porque se você pegar depois e olhar para a pessoa, não é possível que você está nessa posição. Foi muito um processo sutil, mas 2 semanas, 3, a pessoa já fica fraca na fé. Um envolvimento, a maior razão. Vou tirar umas férias, arranjei um emprego. Como é que tu está duro, não tem emprego? Aí pinta o emprego, você estava orando tanto por isso, aí pinta o emprego, você fala, glória a Deus, aí você pega o emprego e fica frio na fé. Não consigo entender. Ou melhor, eu consigo entender. Sabe o que acontece? O que a Geu falou. Por acaso é justo vocês ficarem com a vida de vocês super organizada e a minha casa, a igreja, ficar vazia? E eu falei para você que isso é Velho Testamento, mas no Novo Testamento, por acaso é justo. Eu fico imaginando Deus que pode te dar tudo, ele Deus do ouro da prata. Se ele te der tudo, por acaso é justo, tendo te dado tudo, você deixar a minha casa vazia, eu não tenho lugar nem na sua casa mais, você está tão feliz, tão abençoado, tão legal, e a minha casa aqui não tem lugar para ficar, porque você já encheu de tantas coisas. E aí a gente fala, vamos reconstruir o templo, e a gente só pensa na parte financeira. É arriscado a gente reconstruir um templo desse com um coração vazio de Deus. E Deus está olhando para isso e está falando, eu não quero que seja assim. Deus está falando claramente, eu não quero que seja assim. Por acaso você acha que eu estou me importando com isso? Diz o Senhor. Que fique tudo lindo e você vazio e dando glória? Não, eu não quero. Por isso que algumas das vezes tem dificuldade de arrumar emprego. Quantas pessoas eu já vi aqui na igreja que já não estão mais aqui há muito tempo, suaram para arrumar um emprego quando conseguiram, gente que vinha aqui com doença, ficaram curados, Não é à toa, Jesus. Cadê os caras que foram curados de lepra? Não sei, Jesus, só voltei eu. Então, queridos, preste atenção nisso.
quando a gente deixa de atender Deus, quando a gente deixa de se envolver com Deus e com as coisas de Deus, que estão centradas até no lugar onde a gente se reúne, quando a gente deixa de dar um lugar para Deus no nosso coração, a gente começa a ficar fraco, diga comigo, fraco, desatento, displicente, porque estamos centrados em nossas próprias causas. Você sabe como é que isso soa para Deus? Como é que soaria para você como pai? O teu filho começa a ficar longe de casa, não quer dormir, não come, dorme no sofá, levanta cedo, fica 3 dias fora de casa, você fala, pô, o que está acontecendo? Fica parecendo que o pai não quer que ele seja abençoado. Aí você chama e fala, não é que eu não queira, mas pô, tá bom. Quantas pessoas eu sei que já fizeram assim e depois dizem, pô, mas eu passei na prova. E depois se desvia. Por quê? Fica parecendo que Deus é chato. Se você levar Deus a sério, parece que você não vai conseguir a bênção. A bênção é Deus, querido. Ele é a bênção. Porque com Deus, aprovação, reprovação, mais um ano sem entrar para a faculdade, ou no primeiro semestre, ou no segundo semestre, ou fazer, ou montar um negócio, ou fechar um negócio, para Deus nada disso é determinante como ponto final. Isso é coisa de homens que bebem o resultado como uma bênção. Eu quero que você guarde isso aqui, queridos. Preste atenção. Quando nós deixamos de atender a Deus, nos envolvendo, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque nós passamos a centrar a nossa vida em nós mesmos. Deus não tem mais o lugar. Por isso que ele falou, pô, diz para o povo que se eles se arrependerem, eu volto a estar com eles. Só isso. E Deus é tão humilde. Como é que pode um Deus ser tão poderoso, tão humilde, que ele volta rápido? Tudo que ele quer é ter um coração arrependido, honesto com ele. Eu estou sem vontade, pai, eu estou mal nessa área. Desabafou, vomitou tudo, ok, agora vou dar um remedinho. É assim que é. Deus não espera que você cheio de conflito, não fala para ninguém, se fecha igual uma ostra, e ele possa te abençoar com palavras. Não vai funcionar. Você tem que pôr para fora o que está ruim, para entrar o novo. Não existe. É uma lei, né, de Newton, fala os corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É Newton. Se não for, fica sempre, Antônio. A pessoa vive, eu vou te mostrar quando as pessoas se recuperam. Quando as pessoas se recuperam da loucura espiritual, que a Bíblia diz que é como espírito de feitiçaria. Então, por que o espírito de feitiçaria? Porque eles viveram idolatria. Sabe? Idolatria é colocar a ênfase da vida naquilo que não é o mais importante. O mais importante é Deus. E quando Deus está ali, ele acrescenta em tudo, todas as coisas. Então, se eu puser o tempo na frente de Deus, é idolatria. Porque eu botei como mais importante uma construção do que o próprio Deus no coração meu e da igreja. Pegou aí, irmão? Abra lá, Êxodo 36. Olha como é que muda quando o povo entende. Vou te mostrar aqui. Êxodo 36, versículo 1. Eu vou pular aqui algumas coisas para não ficar muito longo. Tá? Então, assim trabalharam Bezalel, Aholiab e todo homem sábio de coração. Quantos sábios nós temos aqui? Amém. E quantos que querem ser sábios temos aqui? Amém. Amém. Se alguém não tem sabedoria, a Bíblia diz o quê? Inventa. Peço para Deus. Quantos sábios tem aqui? E quantos querem ser sábios? Parece pegadinha, mas não é não. Então, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera inteligência e sabedoria, para saber como haviam de fazer toda aquela obra que o povo começou a dar, né, para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Eu acho interessante, porque aqui eu vejo, né, que Deus começou a abençoar conforme o dom de cada um. Nós estamos ouvindo? Tem pessoas aqui, queridos, que vão ser intercessoras do processo.
Tem outros que vão vir aqui só para animar as pessoas, né? Não é animador de plateia, né? Tem pessoas que vão aqui para trazer um lanche, eu trouxe um bolinho para vocês hoje. Tem pessoas que Deus vai abençoar muito com projetos inteligentes para poder ganhar muita grana. Por quê? Porque a grana que ele ganhar tem o retorno para cá. Deus olha do céu e vê quem ele pode abençoar. Está entendendo? Tem pessoas que Deus não pode abençoar. Vocês estão ouvindo? Então você vai ser útil conforme o seu dom. Agora, se tu quer ganhar dinheiro, presta atenção nisso que eu vou dizer. Tu tem que mostrar para Deus que tu tem maturidade para isso. Como? Seja fiel no pouco. Faz tempo que eu não falo de finanças na igreja, né? Eu não estou falando por desespero, porque eu confio em Deus. Amém. Mas eu também estou passando prova, mas eu confio no Senhor. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que essas provas são, na verdade, para a gente dizer, não tem jeito, joga a toalha. E na hora que você joga a toalha, Deus pula no ringue assim, pega a toalha e fala. Vai entregar os pontos, não. Ele abanda com a toalha, te põe de pé, fala, vai que eu vou contigo. Para de ir sozinho na luta. Não vai sozinho na parada. Sabe por que a gente está perdendo alguns rounds? Que estamos indo sozinhos. Eu gosto muito, o Flávio meu irmão começou com os filmes que ele não pegou até hoje, deve ser meu, né? Do rock. Eu adoro aquele filme. Eu tenho 6 filmes do rock. O Rock Balboa. Eu acho ótimo, porque quando tu está deprimido é ótimo assistir aquele filme. Aquele jeitão dele, ele perde. Aí ele acorda 5 da manhã. Aí quando eu vejo o filme amanhã, eu vou voltar a correr. Ele pega um copo com 4 ovos e toma assim. Mas aquele filme é tipicamente de alguém que recomeça. Eu não sei de você, querido, mas nessa noite eu sinto uma presença de Deus para recomeçar. Semana passada eu falei isso aqui no culto e é verdade. Tem as pessoas que ficam pensando assim, olha como é que o diabo prende as pessoas. Você não dizima um mês. No outro, vai ficar mais difícil ainda. Aí você fica 2 vezes sem dizimar. No terceiro, você já não está conseguindo nem chegar na igreja. No louvor, você não quer nem vir, porque aí começa a sentir aquela culpa. Aí a pessoa chega e fala, pastor, como é que eu posso acertar isso? Meu filho, daqui para frente, tem jeito. Então eu posso fazer isso 2 vezes por ano, ter filho. Tudo bem, você pode fazer sim, mas você vai ter uma quebra de colheita. E pode ser que isso seja a maior burrice da sua vida, que você estava na porta de uma grande colheita, mas você interrompeu a semeadura. Eu não posso absolver você disso. Eu nunca mais me esqueço. A dona Dora, né? A mãe do Flávio Jaque, ela veio aqui, ela tinha ganho uma causa na justiça, não me lembro o que foi. E ela veio me entregar um dízimo alto, e eu fiquei com o coração apertado, porque eu sabia que ela sonhava em fazer a obra na casa dela. Era o sonho da vida dela. Né? E ela morava naquela época, posso falar, não tem problema não, né? Ela morava na casa, era ruim a casa, né? Você estava cheio de problemas e tudo, de goteira, parede, parecia que ia cair. E aí a dona veio me entregar um dízimo assim, cara, alto. E ela ficou anos esperando. A minha vontade é dizer, não, mas eu não posso fazer isso, porque não é para mim o dízimo, é para o Senhor. E Deus é que fala, agora eu vou abrir a janela do céu. Agora eu vou honrar você. É Ele quem vai honrar. Moral da história. Ela ainda ficou anos para construir. Não foi imediatamente a coisa aconteceu. Ela ficou anos. Mas vai lá hoje na casa dela para você ver. Que casa ela construiu. Uma cozinha, uma baita sala, tem entrada, tudo bonitinho, com plantinha, e gente da dona Dora. Eu acho isso muito importante a gente entender. A Bíblia te dá uma dica se você quer recomeçar. Seja fiel no pouco. Eu vou te colocar no muito. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, essa turma aqui, Deus falou que Ele ia dar sabedoria e inteligência e abençoar cada um pelo seu dom, conforme o seu dom. Versículo 4. Olha só a chegada do pessoal. Vai se encaixando aí, tá, meu irmão? Fala para o teu irmão, está chegando os sábios aí. Fala para ele aí, cara, deve ser de acordo. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um, e falaram a Moisés, dizendo:
o povo está trazendo muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, veja a ordem do chefe. Mandou Moisés que fizessem passar uma voz para o arraial, dizendo: nem um homem e nem uma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de se fazer, e ainda sobraria. E assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo. E daí vai falando das cortinas, aí começa, Deus é interessante, né? Aí ele fala desse cortinho, das 10 cortinas, das laças, dos lançados, dos pregadores de ouro, do babado nos cantos, da púrpura, do carmesim. É uma coisa muito doida isso aqui. Então, veja bem, num ponto o povo estava diante do altar, Moisés ia falar face a face com Deus, demorou muito, o povo correu para a idolatria. Deus manda ele descer, racha em cima deles, todos que entraram naquilo porque queriam ficaram no meio do caminho, e os demais caminharam, aprenderam a lição. Deus fala: agora sim, nós vamos fazer uma oferta para fazer o tabernáculo. E aí o povo entendeu de tal maneira, a revelação foi tanta que eles começaram a dar e dar, de tal maneira que não tinha mais lugar para guardar. E aqui é óbvio que não está falando de dízimo, está falando de oferta, porque oferta voluntária, dízimo. É engraçado porque o dízimo é uma ordenança, a oferta a oferta já é uma ação voluntária de amor, de coração, de motivação, de revelação. Eu entendo, mas eu vou um pouquinho mais para você, queridos. Eu quero que você pare para pensar e lembra do desafiador prazer de confiar a Deus os seus dízimos e as ofertas, de chegar aqui. Lembra de como você já chegou um dia aqui e entregou dízimos e ofertas e serviços ao Senhor, quando ninguém aqui estava vendo. O Jorge e a Luísa refizeram toda essa beirada aqui da igreja e falam: dessa vez nós vamos fazer de um jeito que nunca mais estoura. Veja lá, nunca mais estourou aqui, né? Hoje o negócio está lá, do mesmo jeito, está quebrando lá, está na hora da gente fazer. Então essas pessoas, elas vinham com uma alegria fazer isso, dízimos, ofertas, serviços. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, conta comigo, vou chegar meia hora mais cedo, vou vir domingo de manhã. As pessoas tinham prazer. Por quê? Porque às vezes elas não tinham finanças, mas elas tinham serviço. E Deus está falando claramente que Ele chamou gente de todo tipo, cada um tinha um dom. Tem pessoas que são chamadas por Deus para serem reis no reino dele. Ou seja, pessoas que vão lá e vão conquistar e trazer para a casa do Senhor. Tem pessoas que vão ser chamadas para organizar. E essas pessoas talvez não vão prosperar como um rei ou como alguém rico, mas vão estar tão felizes quanto aquele que for lá ganhar uma fortuna. Porque a felicidade do homem não está naquilo que ela tem, naquilo que ele possui, naquilo que ele sonha. A felicidade do homem está na revelação de que Deus está com ele em qualquer situação. É o meu Deus que é o meu maior tesouro. Quantos estão vendo isso? Quantos vivem isso? Lembra disso. Eu quero que você lembre hoje. Vai ser meio rápido. O desafiador prazer de confiar. Quando a gente vem entregar com confiança. Vem entregar com alegria. Mas passou aí os dias que você não teve resposta. Eu perguntaria para você, na hora e do jeito que você imaginou. Porque às vezes a gente está investindo, está depositando no gasofilaço, crendo por uma coisa na nossa vida, e acontece outra. E depois que acontece, lá na frente nós vamos descobrir que o que aconteceu foi muito melhor do que eu imaginava. Quando vocês experimentaram isso? Eu já vivi isso muito. Eu achava uma coisa, mas Deus fez infinitamente mais. Ele acabou fazendo aquilo que eu pensava e muito mais. Por quê? Porque a abundância do Senhor. Ele falou que vai abrir as janelas do céu, não é o pastor, e não é você com a sua mente, não é o seu cálculo. Deus diz: ok, pode passar no banco. Ele fala: eu vou fazer abundantemente mais. Para quê? Para aquilo que vier sobre a sua vida não venha só para você. O reino de Deus, ele é expandido dessa forma. Deus abençoa para
abençoar os que estão ao redor. Você está entendendo, irmão? Você ser bênção na vida das pessoas. Então, eu não sei qual é a tua experiência disso. Não sei se você acha que valeu ou não valeu. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Por que Deus requer finanças e dedicação? São duas coisas que Deus quer. E isso eu poderia traduzir numa palavra só: fidelidade. Deus quer finanças e dedicação do homem. Por quê? Eu já falei um pouquinho, mas vou rever. Porque quando a gente fala em finanças, a decisão passa, ou sai, como você achar melhor, do coração. Por isso é que a palavra de Deus diz que do coração saem as saídas da vida, saem do coração. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve cuidar do coração. É por isso que a Bíblia diz e pergunta o que é que você colocou como tesouro dentro do seu coração. Por quê? É porque dali que procede as saídas de vida do jeito de Deus. E também procede as saídas de vida do jeito que não é de Deus. Daqui do coração é que sai a determinação para aquilo que a gente vai conceituar e considerar importante na nossa vida. Então, a gente precisa entender isso. É no coração que estão guardados aquilo que consideramos o nosso maior tesouro. E eu vou relembrar a passagem do jovem rico. Né? Jesus nunca falou para alguém: ô Flávio, vende a tua casa e vai morar lá na casa da sua mãe de novo. Nunca Deus pediu isso. Nunca. Só uma vez na Bíblia Jesus faz isso. Quando o jovem rico esteve perto dele. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não, tu tem que obedecer aos seus pais, obedece a palavra de Deus, seja fiel ao Senhor. Mas tudo isso tem feito. Então, o que você está me perguntando ainda? Significa que existem coisas que estão prendendo o seu coração. Você até dá dízimo e oferta, mas você ainda não é pleno. Por quê? Porque existem algumas coisas, alguns conceitos dentro do seu coração que estão dominando a sua vida, governando a sua vida. Cuidado, meus amigos, quando você ganha uma casa nova, um emprego novo, um carro novo. Cuidado, porque geralmente esse novo toma o lugar de Deus no coração. Não é que Deus não quer que você tenha casa, que você case, que você tenha as coisas. Não é isso. O problema é como você tem a maturidade para usar as coisas. Não é possível que você, sendo filho de Deus, no reino de Deus, possa achar que se você for fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, em servindo ao Senhor, tirando um dia da sua semana para trabalhar para o Senhor, que você vai empobrecer, ou que a sua vida nunca vai atingir um ápice. Quem pensa assim não confia no Senhor. Quem pensa assim não tem experiência com o Senhor. Quem pensa assim vai acabar abrindo espaços no coração. Daqui a pouco você está na igreja esquisito, mal, esqueceu que é você que deu brecha e vai começar a ver a brecha entre as pessoas. O cara, a pessoa, o pastor, o templo da igreja, que eu não sei para onde está indo o dinheiro. Você começa a achar um monte de coisa. Por quê? Porque você não está no seu lugar. Porque a sabedoria de Deus não caiu sobre você para você fazer o que Deus chamou você para fazer. Ele não chamou você para ser crítico dentro da igreja. Deus chamou você para ser bênção na igreja, para ser abençoado, abençoando. Olha que lindo. Quando Deus olha do céu, a Bíblia diz que Ele está procurando alguém na terra que Ele pode abençoar. Quando Ele olha a pessoa e Ele vê que a pessoa está na posição, Ele derrama as bênçãos sobre ela. A questão é, quem é essa pessoa? Quem quer ser essa pessoa? Eu quero ser. Só eu quero ser essa pessoa. Eu estou com medo de pegar dinheiro. Quem quer ser essa pessoa abençoada? Então, meu irmão, fazei prova de Deus. Assim diz o Senhor. A igreja desacostumou a fazer isso. Os antigos aqui sabem muito bem. Os novos não têm aprendido, porque eu não tenho falado mais sobre isso. Eu fico achando que todo mundo sabe. Sabe não. Você não fez prova de Deus ainda. Nós construímos esse lugar com 150 pessoas.
Não foi com ninguém milionário, não. Ninguém que tinha dinheiro, era tudo empréstimo, era tudo oferta de sacrifício. As pessoas davam anel, elas davam escritura, elas davam carro, moto. As coisas aconteceram, meu irmão. Pessoas davam. Agora, todas as pessoas que se envolveram dando foram abençoadas. Não conheço ninguém, a não ser que você deu e desobedeceu a palavra do Senhor, que também não faz sentido nenhum. Deus não vai te abençoar porque você deu uma grana para ele não está precisando de dinheiro. Deus vai abençoar a quem olha para ele e fala, pô, eu quero obedecer a Deus. E dizimar e ofertar é apenas uma coisa entre as outras tantas. Amém, irmão? Por que Deus requer isso? Eu vou fechar dizendo isso para você. Não se trata de dinheiro, não se trata de construir templo, não se trata de nada disso, se trata de nós. Faz sentido? Por que Deus fala em finanças? Porque Ele quer te abençoar. Deus fala em finanças para você não viver como vive o mundo. Deus te fala em finanças porque Ele quer que você seja o canal. Envolvidos. Se você estiver envolvido, você acaba edificando a você mesmo. Quantas vezes aqui pessoas tiveram com problemas graves, elas vinham para cá para ajudar na hora. Aliás, hoje eu estava tirando a semana com o Wilson e ele vinha aqui, eu até pedi para ele vir aqui dar uma palavra, um testemunho que a vida dele deu um... Mas tudo que ele prega lá, ele fala que ele lembra do que Deus fez com ele aqui. Ele lembra de quando ele chegou na igreja, quebrado. E ele falou comigo, pastor, não sei o que fazer. Eu falei, não sabe o que fazer? Não, estou desempregado, não tenho nenhuma porta de emprego. Eu falei, vem trabalhar na igreja. Ele falou, pô pastor, mas acho assim, o salário não vai poder cobrir minhas despesas, não é de graça, cara. Aí ele olhou para mim, aí eu falei assim, não, cara, nós podemos te dar uma cesta básica. Humilhou o cara, né? Vou te dar uma cesta básica. Aí ele olhou para mim e fez assim, mas ele ficou. Ele ficou por 1, 2 meses vindo na igreja, trabalhando, fazendo qualquer coisa que precisasse. Não sei se a Lucimar está aí, lembra disso? Lucimar nessa área não era nem convertida. Estava chegando, né? E aí o bicho ainda tinha que encarar a Lucimar lá. Trabalhava com ela. E acontecia isso, sabe? Ele ia lá, abençoava. 2 meses depois, ele recebeu uma resposta. Ele conseguiu o impossível, uma concessão na Itaipava que era assim, fechada. Era coisa de político, coisa grande, ele conseguiu. Daí tem outros desdobramentos que não me interessa falar, e se ele quisesse, ele falaria. Hoje, ele olha para aquilo e ele fala, tudo aconteceu, porque eu obedeci uma direção de Deus na minha vida, e eu vivi aquilo. E ele vinha aqui, pegava a cesta básica, era tudo que ele tinha. Mas ele viu a mão de Deus acontecer na vida dele. A questão é, quem é que quer fazer a prova de Deus? Quem é que quer provar o Senhor? As pessoas querem receber para dar, mas a Bíblia diz que eu tenho que dar para receber. Não faz muito sentido. Eu quero dizer para você que deixou de dizimar na casa do Senhor, queridos, passe uma borracha para trás. Joga para trás, por quê? Porque o que você deixou de semear jamais vai ser colhido, jamais. E se você me der tudo acumulado, eu vou dizer para você, meu irmão, glória a Deus, mas não tem jeito de fazer uma colheita. Eu não posso pegar as tuas sementes e falar, peraí que eu vou lá com Deus que é dono do tempo. Deus semeia para mim aí há 3 meses atrás. Não tem jeito. Você já não vai colher. Então, querido, esqueça o que ficou para trás. Não aproveite para fazer disso uma norma de vida. Seja fiel a Deus sempre. Daqui para frente. Hoje eu estava dando aula lá para os primeiros passos. E eu falei como eu faço, eu vou falar de novo. Eu falei 100 vezes. Recebi essa semana R$500 no jardim. Tirei 50 e botei de oferta. E falei, vou dar mais 50 de oferta. Porque eu quero, é voluntário. Eu não estou dizendo para você fazer isso não. Dê 5.000, dê 10.000, dê 10 centavos. Mas isso você faça dizendo, esse é o meu melhor. Deus, eu estou te dando esses 10 centavos, Deus, mas eu creio que essa é a moeda da viúva. Essa é a bênção que vai abrir as janelas do céu.
E se Deus vê no seu coração verdade, e se isso for verdade, assim será. Tem pessoas que são ricas e que não dão dízimo. E tem pessoas que são simples e ganham salário mínimo. Eu sei aqui na igreja, e são fiéis desde o início desse lugar. Não se trata de dinheiro, não se trata de construir esse lugar de novo, se trata de nós. Igreja, o negócio está aqui, ó. Convidar as pessoas para encher esse lugar. Não é para a igreja faturar, não é para enchermos as poltronas, mas é para arrancarmos as pessoas do inferno, das garras do inferno, casamentos destruídos, pessoas viciadas, pessoas carentes, pessoas deprimidas, trazemos ela para a luz, para a glória, para a presença de Deus. Eu quero ler para você, queria que você ficasse em pé. Quero ler um versículo de Malaquias, porque quando você fala em Malaquias, as pessoas já pegam o dinheiro e já põem no velório. Eu não quero que você faça isso agora, eu quero que você ouça. Malaquias diz que a gente rouba a Deus quando a gente não oferta, dizima. E ele diz que a cura está em trazer todos os dias a casa dos seus tesouros para que haja mantimento na casa. E ele diz, depois fazei prova de mim, veja, eu trago e depois faço prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu, não vou derramar sobre vós uma bênção que dela há de vir a maior abastança. E a gente conversou hoje lá, fecha a janela aí, Simar. Deus está aqui dentro, você vem pelo lado de fora. Por onde é que é a fechadura da janela? Por dentro. Quem vai abrir não é o pastor, não são suas obras maravilhosas lá fora. Você traz aquilo que você faz dedicado ao Senhor. E quem abre a janela do céu vai representar Deus agora. Tem alguém batendo para ofertar? É o Senhor quem abre. É Deus quem abre. É Deus quem vai abrir. Mas você tem que acreditar que Deus vai abrir. Se você não acredita que Deus está atrás da janela, se você não acredita nem em janela, por que não é porta? Você quer questionar tudo. Se ele tivesse voltado, eu vos abri a porta do céu, você dizer por que não é janela? Por que não é chaminé? Não, Deus entra na porta do seu coração, mas quando você oferta, Ele abre as janelas do céu. Agora olha só que terrível isso aqui. Maravilhoso, maravilhosamente terrível. Terrivelmente maravilhoso. Versículo 11. Por causa de vós, diga assim, de mim. Está fraco para caramba, tudo bem. Por causa do Pedro. Por causa do Pedro, Senhor. Por causa do Pedro, diz o Senhor. Repreenderei o devorador para não consumir o fruto da tua terra. Agora eu quero me ater aqui. Por que isso está acontecendo na nossa vida? Se eu sou fiel a Deus, por que me parece que o devorador está vindo bater na minha porta? Por que Deus está deixando isso? Por que Deus não bota uma cúpula na minha vida e não acontece nada de mal? Por que às vezes eu não tenho dinheiro para comprar aquilo que eu quero, para ajudar a minha mãe, do jeito que eu queria, para fazer a obra da igreja, como eu gostaria? Por que Deus não me abençoa totalmente a mim e dá 3 milhões para eu dar 300 mil para a obra? Porque Deus não quer fazer isso. Agora existe uma barreira. Existem conspirações espirituais querendo impedir a gente. E não é de ter dinheiro, é de acreditar que Deus pode fazer. Nós estamos ouvindo? E se eu te perguntasse, você me perguntasse, e nós nos perguntamos por que Deus permite certas coisas, eu vou te dizer. Olha só. Amós, não precisa abrir não, Amós 4, versículo 9. Ele fala: eu feri vocês com queimaduras e com ferrugem na planta. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comido pela locusta
Contudo, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Mas ele está dizendo, fui eu que feri. Meu Deus. Versículo 10, eu enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Olha que horror. Os vossos jovens eu matei a espada, os cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos do seu exército subiram ao vosso nariz. Contudo, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Aleluia. Versículo 11. Eu subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, sobrou nada, carbonizado. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E eu perguntei para Deus, por que está acontecendo isso no meio da igreja? Não é só a igreja aqui não. Por que os irmãos estão passando tantas lutas? E ele está falando, volta no versículo 11. Por causa de vocês repreenderei o devorador. Quando vocês forem fiéis, só isso basta, toma o meu dinheiro. Aleluia, eu continuo vivendo, reclamando, mentiroso, não dou a minha palavra, é sim, eu digo não, e não, eu digo sim. Deus falou para mim, está na hora de vocês se voltarem para mim. Como? Em batalha espiritual. Sabe o que está faltando para a igreja hoje? E eu me incluo nisso, junto com você. Está faltando a gente guerrear pelas nossas casas. Os antigos aqui sabem muito bem. Eu ungia a minha casa toda semana, tinha reunião de oração, e Deus falava, unge a casa, ia lá, ungia a casa, ia todos os lugares, os pneus do carro, em volta seca, as árvores, os animais derramavam no chão. Eu ungia a minha casa. Eu batalhava na minha casa, estava sentindo uma pressão, levantava, começava a guerrear, falava em línguas, e declarava, arrancava da mão do inimigo a minha bênção. Sai fora daqui, eu fazia igual Davi, arrancava a ovelha da boca do leão e do urso. E aí a gente pergunta, Deus, por que está acontecendo isso? Deus coloca uma redonda e eu falo, não, eu vou deixar ele vir, porque se não vier, você não volta para mim. Pastor, mas alguns se perdem, é verdade, alguns se perdem porque a fé dele não está em mim, está na bênção que eu posso dar. Se eu não abençoar no tempo certo, eles fazem bezerro, eles somem. Deus está nos chamando. Eu não estou falando para vocês não, estou falando para nós. Eu estou cansado de ser roubado. Eu falei aqui na quinta-feira, às vezes eu sou dizimista fiel, mas alguma coisa está acontecendo na igreja e por causa disso está me afetando os funcionários da igreja. Mas não vão ficar desesperados por causa disso não. Eles já receberam essa semana, não tem problema não. O meu problema não é com eles, o meu problema é com a igreja. Olha a vida de vocês, porque se a gente não está dizimando e ofertando, eu duvido que você esteja prosperando, ainda que você retenha dinheiro. A bênção do Senhor não está com você, e quando a bênção do Senhor não está, não tem bênção. E Deus na hora fala, não está satisfeito? Deixa o devorador comer, para ver se nessa hora você vai falar para ele, Deus, cessa isso. Ele fala, faça a palavra dele, levante sua mão, acorde de madrugada e põe as mãos sobre os seus filhos, declara que toda influência que eles têm na escola cesse agora, em nome de Jesus. Quando tu deixar o teu filho na escola, Deus te abençoe. Quando você pegar ele da escola, como é que foi? Está dizendo isso aqui, o menino lhe xingou. Vamos orar por ele, abençoa, mostra o seu filho o caminho que você anda, abençoa. Para de andar com a mão encolhida. A mão de Deus não está encolhida, mas quando a nossa está encolhida, a terra sofre, porque os filhos de Deus não estendem a sua mão, nem para si próprio. O que você acha? Que o filho do diabo quer pegar você? Ele não quer que você estenda as suas mãos, para começar por você, que você não vai alcançar mais ninguém. Mas quando você entende isso, a reunião de oração vai bombar aqui. Quarta-feira, 7 horas da manhã, tem dado 10, 15, 12 pessoas, mas podia ter 100, brincando. Pastor, mas tem que ser 15 para 20.
importa, irmão. Tem que ser 7 meses, não importa. 7 meses, não importa. Mas venha. Qual é a diferença de orar em casa? É dizer, eu vou lá. Eu já venho orando, já chego no fogo. Por quê? Porque eu estou em casa, eu estou aqui, eu estou em qualquer lugar, eu estou orando, eu estou com o Senhor. Mas eu me reúno com os irmãos, pego na mão e digo, quais são os motivos? Ora pela minha família, ora pelo meu vizinho, ora pela minha casa. Vamos juntos agora, pá! Um de nós põe 1.000 para correr, 2 põe 10 mil, 3 põe 45 mil, 100 de nós aqui. Se o cara quiser ir para o inferno, tem que mudar de cidade. Nós estamos ouvindo o que eu falei. Quantos são cansados de tomar bola nas costas do inimigo? Depois de tomar bolada, você olha e está assim, acusando o outro, acusando o irmão. Aí a gente, em vez de lutar contra o inimigo das nossas almas, lutamos uns contra os outros. Está lutando contra o patrão, está lutando contra a esposa, está lutando contra o pai, contra o filho, e a gente não sabe como começar. Sabe como é que começa, irmão? Já deu a palavra. Tudo isso estava acontecendo, e ainda assim eles não voltaram para mim. Voltaram para o quê, então? Eu vim ao culto toda semana. É muito bom, mas quando tu vier aqui, ora ao Senhor, guerreia com o Senhor, canta 3 músicas e senta. Mas joga 2 horas de futebol, não cansa. Ele terminou a palavra, não aguenta mais, mas vê um filme e depois ainda vê um outro, 4 horas. Para um pouquinho para fazer a pipoca. Vai ler 20 minutos da palavra da morte. A palavra é longa. Está incomodando os irmãos. Por favor, igreja, não estou pregando sermão para ninguém, não. Estou falando isso para mim. Eu preciso de vocês, e vocês precisam uns dos outros. Você está entendendo, irmão? É lógico que se eu orar tem efeito, mas se eu orar para a Mariana tem duplo efeito. Se eu orar aqui, o meu amigo Manuel tem 3 orando, ele puxar no universo, são 4. Se ele chegar em casa e juntar todo mundo, já são 5, 6, 10, 50, 100 mil. Nós precisamos entender isso. Isso é um princípio aritmético. É isso. Quer mudar a sua história? Não, eu estou esperando sair agora mais um dinheirinho, aí eu vou mudar a história. Não vai mudar nunca. Decida quando você ouve a palavra. É agora. E eu vou dizer, Deus, muda a minha história, porque eu mudo o meu coração hoje. Feche seus olhos, por favor. Fala com o teu Deus agora. O que ficou para trás, eu já te disse. Podia fazer um acordinho com você para ganhar um dinheirinho para a igreja. Eu não vou fazer isso jamais na minha vida. Nunca fiz e nem vou fazer. O que passou, passou. Peça perdão, Senhor, e para ele minimizar a ação do diabo na sua vida. Porque enquanto você não fizer isso de coração, o diabo ainda vai ficar cobrando essa dívida. Diga, Jesus, paga minha dívida. Porque daqui para frente você vai ver, Senhor, eu vou ser fiel até o fim. Você vai ver a mão de Deus atuando só. Não tem esse negócio de esquecer o dízimo, não tem esse negócio de não tem dinheiro para dar oferta, não presta R$1 aí, eu vou dar oferta agora. Amanhã eu te dou, dá mesmo. Dou semana que vem, mês que vem te dou R$1. Não diga que vai dar amanhã, você vai dar mês que vem. Seja honesto sobre a face da terra. Toda a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que vão se manifestar são aqueles que estiverem com experiências com Deus, com as mãos limpas com o Senhor, prontos para serem tratados todas as vezes que errarem, mas dispostos, querendo, precisando. Eu